João 4, quem está lá, diga amém. Versículo de número 3. Amém? E Jesus deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Verso 5, o verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Verso 5. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Verso 7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Toma seu lugar. Deixa sua Bíblia aberta para ganharmos tempo e ajudar na nossa reflexão e raciocínio. A Bíblia diz que Jesus está atravessando Samaria. Essa informação está no versículo 4. Quem está lá comigo, diga amém. O que diz no versículo 4? Era necessário passar por Samaria. Então Jesus está passando por Samaria. Outra informação, no versículo 5, diz que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E o versículo 6 diz: Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte ou ao poço. Que poço? O poço conhecido como o poço de Jacó. Outra informação importante, era quase a hora sexta. Isso é por volta de meio-dia, solão quente de rachar. E versículo 7 diz que veio uma mulher samaritana tirar. Preste atenção que isso aqui é muito importante. A mulher samaritana veio tirar. Veio tirar o que, Lu? Água. E Jesus olha para ela e pede o que? Dá-me de. Então pegue o raciocínio. A mulher vem tirar e Jesus pede água. Só que quando Jesus pede água, no versículo 9 diz que ela diz a Jesus assim: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Dois problemas: o problema de ser mulher para aquela cultura e o problema de, além disso, ser samaritana. Aí Jesus no versículo 10 diz a ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu é que pedirias e ele te daria água viva. Então preste atenção, Jesus disse que se ela entendesse quem estava falando com ela, ao invés dela dar, tá certo? Ao invés? É o invés. Vocês que estão se comprometendo aí, tanto aqui. Jesus disse que se ela o conhecesse, ao invés dela dar água, ela faria o quê? Ao invés dela dar água, ela pediria água, porque Jesus é a água. Ó, vocês estão ganhando o raciocínio. Jesus chega junto a um poço que tem. Vem uma mulher tirar. Aí Jesus pede para ela. Aí Jesus diz para ela que se ela soubesse quem estava falando com ela, ela não daria, ela pediria, porque Jesus é a. Então, como ele sendo a água, pede água. Porque Deus nunca nos pede o que ele já não tem. Só a irmã lá atrás entendeu, deve ter sido para ela essa palavra. Deus nunca vai te pedir algo que ele tenha falta. Deus só vai te pedir algo que ele já tenha. Jesus pede a ela, mas ele é a própria. Quando surge um problema em sua vida e Jesus te pergunta: você acredita que eu posso resolver isso? Jesus já sabe que pode, mas ele quer que você responda. E algumas vezes você responde errado. Você já observou o quanto nosso Deus é um Deus perguntador? Ezequiel 37: levou-me a um vale de ossos secos. O que Deus faz? Olha para Ezequiel e pergunta: poderão viver esses ossos? Marcos capítulo 10, versículo 46 a seguir. Jesus vai atravessando Jericó, um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou chamá-lo. Quando o mesmo chega diante de Jesus, Jesus lhe pergunta: o que, igreja? O que queres que eu te faça? Álvaro acabou de cantar sobre o tanque de Betesda em João capítulo 5, que Jesus vê o homem enfermo e pergunta a ele: o que? Queres ser curado? Jesus não sabe que a pessoa quer?
Jesus não sabe que a pessoa precisa, mas Jesus tem que perguntar. Pergunta por quê? Você já sabe, porque Jesus nunca vai perguntar algo que ele ainda não saiba. Acontece que Jesus tem a resposta aqui. Jesus já tem a resposta aqui, mas antes que você dê a sua resposta, ele não vai fazer o milagre. Então, quando Deus pergunta a Ezequiel no capítulo 37, os ossos secos poderão viver? Ezequiel, inteligente como você, disse, não vou me comprometer, tu o sabes. Quando Jesus pergunta a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Se Bartimeu responde, eu quero que tu mudes a minha vida, Jesus mudaria a vida dele por completo, mas ele disse apenas, eu quero ver. Então Jesus disse, apenas veja. Jesus é o próprio poço de Jacó, dá glória a Deus. Deixa eu falar rapidinho umas frases que eu anotei lá em casa. Jesus é a própria fonte de Jacó. Naquela tarde era uma fonte se assentando em outra fonte. Ele pede água, mas ele é a própria água viva. Jesus pede o que ele é. Deus nunca pede a mim o que ele já não tenha. Tudo o que Deus me pede, ele já colocou dentro de mim. Então, quando Jesus diz que você vai realizar teus sonhos, não simplesmente ele está te dando uma informação, ele está te dizendo que dentro de você, a realização desses sonhos já é concretizada. Só que você tem que tirar de dentro de você. Pastor Elias, mostra isso na Bíblia. Mostro. Romanos 4,17. Ele é o Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. Hebreus 11:1. A fé é a prova das coisas que ainda não se vê. Então, quando Jesus te pergunta, queres ser curado? Jesus sabe que pode te curar, mas ele quer ouvir a tua resposta. Romanos 12, verso 2 diz: experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora preste atenção para fecharmos e irmos embora e ouvirmos mais umas 4 do Álvaro Tito. Quem concorda? O vozinho não aguenta tanto mais assim não, gente. Quando Jesus pergunta a Álvaro, a Maria Madalena na porta do sepulcro, por que choras? Jesus sabia por que ela estava chorando. Ela estava chorando por causa dele, porque ele havia morrido e ela veio procurá-lo e não encontrou o corpo. Mas quando ele pergunta por que choras, por que Jesus pergunta isso? Porque Jesus sabia que ele era quem podia enxugar as suas lágrimas. Faz com a mão direita assim no alto, fala, a vontade de Deus. Fecha assim, faz assim. Mostra assim no alto assim, fala, aqui a vontade de Deus. Diga, o desejo de Deus é fazer um milagre. Baixa a mão só um pouquinho para eu te explicar. Jeremias 29, versículo 11. Eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal. A vontade de Deus é operar um milagre na sua vida. A vontade de Deus é mudar sua vida. Aqui está a vontade de Deus. Mas Deus, elegante, embora seja soberano, mas educado como ele é, embora tenha a sua vontade, ele respeita. Vocês já entenderam? Não, vocês já pegaram tudo. Embora Deus seja soberano e tenha a vontade dele de realizar, ele não realiza se não casar a vontade dele com a tua vontade. Pastor, mostra na Bíblia, Mateus 18, tudo que ligardes será ligado. E se 2 de vós concordarem sobre uma coisa que vão pedir, será concedida por meu Pai que está no céu. O que Jesus estava falando? A vontade de Deus é fazer, mas se a tua não for receber, tudo que Deus precisa é encontrar uma pessoa, alguém que concorde com Ele. Só isso que Deus precisa. Encontrar alguém que possa concordar com o sonho de Deus, com a vontade de Deus. Marcos 1:40. Aproximou-se de Jesus um leproso que rogava-lhe, e pondo-se de joelhos disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: eu quero, seja limpo.